Pais e irmãos, tudo bem? Então aqui está a correção da postagem que eu fiz lá na comunidade do canal. Esse áudio é para quem leu a postagem na comunidade do canal. Foi uma postagem muito bem escrita, muito bem desenvolvida, tem imagens belíssimas de ilustração. Ela foi postada dia 18/12/2025. Só que hoje, ouvindo de novo o profeta Zacarias, e pelos textos que eu mesmo citei, eu vi que é necessário fazer uma correção. Então esse áudio é para quem leu a postagem. Eu vou comentar coisas da postagem, vou até acrescentar coisas. Por isso que é importante somar os materiais. A postagem explica sobre a sétima e a oitava visão do livro do profeta Zacarias, focando na sétima. A sétima é onde tem as três mulheres com o efa. E aí eu coloquei a interpretação dessas duas mulheres que carregam o efa e da mulher que está dentro do efa. Está tudo correto, tudo bem alinhado, exceto essa parte que eu vou corrigir e vou aproveitar para acrescentar alguns detalhes. Esse estudo vai ficar grande, vai chegar perto de 1h30 e eu vou repartir ele em 4 pontos. Primeiro, nós vamos ver sobre a parte histórica dessas duas mulheres, aonde eu vou trazer a correção principal do ponto do estudo e mostrar que Igreja Católica e Reforma é, na verdade, uma mulher só, diferentemente de como eu postei lá na comunidade do canal. Ou seja, Reforma é uma extensão da Igreja Católica. Isso que eu vou mostrar para vocês, para que a outra mulher sobre perfeitamente para o judaísmo. Porque segundo as profecias de Ezequiel 16:24, o judaísmo não fica de fora. E olhando para o mundo hoje, realmente ele não está do lado de fora dessas duas mulheres que carregam o efa. Ponto 2. Eu vou falar sobre o efa e os olhos. Porque o Senhor relacionou ali os olhos junto com o efa. Na verdade, os olhos que está escondido no hebraico são os olhos da mulher que está no efa. Só que nós temos que entender o porquê que o Senhor escolheu um efa. A tampa de chumbo, ela não é muito significativa porque eu não encontrei textos para a gente interpretar isso, mas como é uma tampa de chumbo, aonde o Senhor abriu, mostrou a mulher, jogou a mulher lá para o fundo de volta e fechou de volta, é para mostrar que ela estaria presa até um tempo determinado daquela mulher sair do efa e ela se tornar um mistério da iniquidade final nessa terra. Esse é o ponto 2. A parte do efa que foi destacado é importante. A tampa de chumbo é mais um detalhe que Deus quis colocar no texto, talvez para a gente interpretar isso, e se tem outras coisas eu não encontrei na palavra. Ponto 3. As asas da cegonha e o vento nas asas. Isso é importante, é rápido de se falar, é profundo. Esse ponto 3 ele vai passar mais rápido. E o ponto 4 é onde você vai entender a confirmação do próprio Senhor que aquela mulher que está no efa, que vai ir parar na terra de Sinar, vai entender o porquê de tudo isso, realmente é uma parte da profecia que ainda não se cumpriu e é um desafio para nós esperarmos essa profecia se cumprir, porque não tem nada relacionado com o que as igrejas explicam e falam a respeito das profecias. Então eu tracei alguns exemplos bíblicos, mas Naum vai confirmar isso para a gente. É como se Naum confirmasse para a gente a mulher do efa e a mulher do efa confirmasse para a gente umas porções de Naum. Eu consegui resumir os 3 capítulos de Naum em poucos versos, então vai ser muito bom essa parte, e com essa parte a gente conclui o estudo. Agora eu vou falar sobre um pouquinho das imagens que eu criei lá na comunidade do canal, e logo em seguida dar o início ao estudo. Na imagem eu coloquei a mulher, uma das mulheres que carregam o efa sendo a Igreja Católica Romana e a outra sendo a Reforma. E a mulher do meio, ela é uma religião totalitária final, que tem muito a ver com o islamismo. Vai haver uma mistura de todas elas por um certo tempo, mas depois o islamismo vai mostrar quem ele realmente é, ele vai massacrar todo o povo que não aceitar totalmente a religião dele. É isso que as profecias bíblicas apontam. E elas apontam isso com muita precisão, e nós podemos ver isso diante dos nossos olhos. Só que nessa conta não faz sentido tirar o judaísmo dessas mulheres. Eu até pensei isso a princípio, mas eu também pensei, bom, o Senhor está focando aqui na Igreja Católica Romana e na Igreja Evangélica. O judaísmo ele não está sendo focado dentro dessa visão. Só que eu mesmo postei os textos de referência, que são os 2 textos-chave para interpretar essa profecia.
são um dos principais, porque tem vários outros que são necessários. Ezequiel, capítulo 16, e eu separei os textos exatos para resumir a grande parábola desse capítulo, versos 23, do 28 ao 30 e o verso 46. Já dá para entender a analogia que Deus faz com as duas mulheres. E Ezequiel 24, dos versos 1 ao 7 e depois do 25 ao 27. Resumi também esse capítulo. Esses são capítulos com parábolas semelhantes, falam das duas casas de Israel e chamam elas de duas mulheres ímpias. Se você traçar a história, desde a impiedade da casa de Israel e da casa de Judá até o tempo de Cristo, e sabendo o que acontece de Cristo para frente, ou seja, de Constantino para frente, você tem uma linha paralela dos eventos proféticos que se desenrolam e estão ilustrados nessa imagem. Você vai ter a origem da Igreja Católica Romana em Constantinopla com Constantino, formando o Império Bizantino, e depois você vai ter a Reforma, que é também uma grande aberração e idolatria nesse mundo. Reforma não reconhece 7 festas, não reconhece as duas casas de Israel, ela, desculpa a palavra, ela caga na transição das alianças, distorce salvação, distorce predestinação, espiritualiza o milênio, anula diversas profecias e talvez o pior de todas as coisas, muda o caráter de Deus. Então eu não sei dizer o que é pior, se é Igreja Católica Romana ou se é Reforma. Eu fico em dúvida, às vezes Igreja Católica Romana com as suas idolatrias bizarras parece ser pior, mas às vezes a Reforma se torna mais hipócrita. E quando eu falo Reforma, Igreja Católica, veja que eu não mencionei Adventistas do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, Mormons e qualquer outra religião que tenha uma certa eminência no mundo. Cada uma diz estar correta, uma está contra a outra, todas elas dizem não fazer parte nem da Igreja Católica e nem da Reforma, mas todas estão integradas em um sistema religioso, cada uma engana por uma ponta. Mas por que destacamos Igreja Católica e Reforma? Porque são as religiões de mais destaque nesse mundo e as que, provavelmente, biblicamente, ajudarão a mulher do Efa a construir a casa da iniquidade na terra de Sinar. Ok. Aí, a princípio, eu pensei, se eu colocar o judaísmo aqui, vai ficar 3 mulheres. E tudo bem, a profecia tem 3 mulheres. E eu sei que mulheres fala de igrejas perversas, de religiões caídas. Deus já nos dá a dica desde os profetas e isso vai até o Apocalipse. Os 144 mil não estão contaminados com mulheres. O que vocês acham que são essas mulheres? Vocês vão interpretar como os loucos dos pré-tribulacionistas? Que é coisa literal? É tudo literal? Bom, mulher contamina o homem? Eu acho que as mulheres desses homens deveriam questioná-los, né? Por que só a mulher que estaria contaminando o homem? O homem não pode contaminar a mulher? O destaque do texto é que eles são virgens e por causa disso eles têm aquele destaque. Quer dizer que perder a virgindade você é contaminado? Essa lei só funciona com os judeus? Essa lei maluca, né? Logo, as mulheres ali não são literais, óbvio que são igrejas caídas. Assim como 144 mil fala da plenitude do povo de Deus, que é o Israel espiritual de Deus. E Paulo, ele deixa isso, mas tão claro como a luz do sol ou como as águas cristalinas que vêm do trono de Deus lá na Nova Jerusalém. Porque Paulo, em Efésios 2, ele diz que nós fazemos parte da cidadania de Israel. E vários outros textos onde ele declara que os gentios fazem parte do Israel de Deus. Claro que os lobos, pastores pré-tribulacionistas, vão, desculpa a palavra, vão cagar em tudo isso, mas Deus também vai pedir conta dessas heresias. Então é fato que eles constituem, sim, religiões caídas nesse mundo. E os 144 mil não podem estar contaminados com essas mulheres, assim como eles não podem estar contaminados com essas 3 mulheres dessa visão. Ok, aqui é mais ou menos um traço histórico, mas é mais ou menos mesmo, porque ao ler Ezequiel 16 e 24, naqueles textos que eu mostrei para vocês, vocês vão perceber que a casa de Judá e a casa de Israel são chamadas por Deus de 2 mulheres ímpias. Deus compara a casa de Judá com Sodoma e Gomorra e diz que a casa de Judá fez pior do que a casa de Israel.
2 tribos conseguiu pecar mais que 10 tribos. E ainda a casa de Judá foi além. Ela pecou mais que as nações que estão ao redor, ao ponto de Deus comparar com Sodoma e Gomorra. Deus só não destruiu a casa de Judá inteira, como Sodoma e Gomorra, porque Deus tinha promessas a Abraão, Isaque e Israel. Deus tem promessas e vai cumpri-las. Então Deus castigou severamente os pecadores e os outros que não são pecadores foram livrados. Não são pecadores tão perversos como esses profanos da casa de Judá. Então a história ela segue uma linha, ou seja, judeus vão estar corrompidos até o fim. Não é por acaso que Paulo, mesmo sendo judeu, lá em Romanos 9, Paulo diz que desejaria ser separado de Cristo por amor aos compatriotas dele. Ele ama os judeus, mas ele também reconhece que os judeus são os inimigos de todos os homens. E ele fala isso lá em 1 Tessalonicenses 3, ao ponto deles impedirem que a palavra de Deus seja pregada aos gentios. Aí Paulo fala, por isso que a ira de Deus cairá sobre eles até o fim. Isaías 28, eles fazem aliança com a morte e com o Sheol, ou seja, o quarto cavaleiro lá do Apocalipse. João 5, Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, certamente vocês o receberão. Jesus está interpretando para nós aqueles 2 pastores de Zacarias 11. Em Zacarias 11 tem 2 pastores, um que é traído pelas 2 casas por 30 moedas de prata e outro que é um pastor mau, que ele levanta na terra, como castigo e vingança. Tendo essas profecias na mente, veja que são textos-chave, como que nós vamos tirar o judaísmo dessa conta? Não dá para tirar. E a mulher central do Efa, ela não é o judaísmo, ela não são os judeus, porque aquela casa vai ser edificada a ensinar, e essa profecia ainda não aconteceu. Boa parte dessa profecia se cumpriu, porque cada mulher que carrega o Efa e que tem asas de cegonha, espírito nessas asas, elas já tiveram o seu tempo. Mas elas 2 vão reconhecer o seu tempo e o tempo da iniquidade final, de construir uma casa para aquela meretriz que está dentro do Efa. Todos vão concordar que essa meretriz que está dentro do Efa é a grande Babilônia. Se a pessoa não entender isso, ou se for explicado isso para ela e ela não concordar, ela não é relacionada a espírito de profecia. Ela nega as escrituras, porque a linha do tempo que está dentro das 8 visões de Zacarias nos provam isso. Pode ver que as 8 visões, elas constituem uma linha do tempo cronológica dos eventos que haveriam de acontecer desde aquele tempo da Pérsia, aonde se iniciou as 70 semanas, até o tempo do fim. Deus já nos dá uma chave dentro desse livro, quando ele já mostra no capítulo 1, aquelas profecias, aquelas visões estão sendo dadas por Deus no final dos 70 anos de cativeiro. E esses 70 anos de cativeiro, se você for inteligente, ter sabedoria espiritual e estar atento às profecias de Daniel, você vai entender o porquê que são 70 anos de cativeiro. Então Deus vai pegar 70 anos de cativeiro vezes 7 castigos, aqueles que estão profetizados por Deus em Levíticos 25 e 26, e aí vai se formar a profecia das 70 semanas de anos, que são 70 vezes 7. Então tem 70 anos de cativeiro, no final dos 70 anos começa o livro de Zacarias, a profecia de Zacarias, com as 8 visões. Deus vai multiplicar 70 vezes 7, vai criar a profecia das 70 semanas, na verdade ela foi criada lá em Daniel, e lá em Zacarias nós estamos no início dela, porque já houve os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes para edificar o templo. Então já foi dada a largada para 70 semanas. E no final do profeta, você vai ter o final da 70ª semana. E essas visões vão formar uma linha do tempo cronológica, mostrando os eventos para a gente. E elas vão vir uma em seguida da outra. E depois dessas visões, que acabam no capítulo 6, vem o capítulo 7 para nos dar uma chave, fazer uma transição de um bloco profético para o outro, e do capítulo 8 para frente vão ser acréscimos sobre as 8 visões. Então, entre uma visão e outra, Deus vai falando coisas que elas vão se cumprir completamente
só no milênio. Em cada visão, Deus usa uma porção para profetizar coisas que vão acontecer somente no milênio. Coisas que vão acontecer no tempo da grande tribulação, mas Deus foca mais no término da edificação daquela casa, que não seria exatamente aquela casa estava sendo um modelo da edificação do corpo de Cristo. E isso é muito profundo. Então, por um lado, cada visão profetiza um ponto do tempo do fim, mas cada visão alinhada, uma por uma, elas formam uma linha do tempo cronológica exata dos eventos que ocorreriam na Terra. E é uma maneira que Deus nos deu para recapitular a história e para nos acrescentar muitas coisas. É mais uma linha do tempo maravilhosa que Deus nos dá. Resumidamente falando, a terceira visão tem um sumo sacerdote chamado Josué. É o mesmo nome, Yehoshua, de Jesus. No caso, esse sumo sacerdote Josué tem pecados, ele vai ter que ter suas vestes mudadas, mas em Cristo não tem pecado. Cristo, ele vai assumir o nosso pecado no seu corpo. Então, a mudança das vestes do Senhor Jesus vai ser ele ser transformado de um corpo de carne para um corpo de glória como ele tinha antes. Essa é a mudança das vestes. Mas antes disso, ele paga o preço dos nossos pecados. E depois dessa visão, que é a quarta visão, pode até coincidir com o quarto milênio no qual Jesus vem e se torna o sumo sacerdote dos bens vindouros, como diz o escritor de Hebreus, vai ter a quinta visão, que é a visão onde tem as duas oliveiras e as 7 igrejas, ou seja, as 2 casas de Israel e as 7 igrejas que aparecem lá no livro do Apocalipse, justamente no capítulo 1. Deus usa os capítulos do 1 ao 4 para falar as 7 igrejas, e lá no capítulo 11 ele revela plenamente o que são, de fato, as 7 igrejas. Porque 2 daqueles candeeiros, Deus usou Moisés e Elias para representar coisas espirituais. São 2 testemunhas, mas não são 2 homens literais. Porque candeeiros não apontam para homens literais. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então fala assim das 2 casas de Israel. 2 mulheres que terão azeite de ouro para proclamar o evangelho e acender todas as demais lâmpadas, que são justamente 5, que conectam perfeitamente com as 5 virgens sábias. Se você pega as 5 virgens sábias que ouvirão a palavra de Deus, com as 2 testemunhas que têm as chamas acesas, você tem 7 lâmpadas acesas. Se tem 7 lâmpadas acesas, o Senhor Jesus completou seu ministério celestial que ele está fazendo desde quando ascendeu aos céus. E conforme o livro da lei, depois que o sumo sacerdote e os seus filhos colocassem as lâmpadas em ordem, tinha que queimar um incenso puro no altar de ouro. Isso está no Apocalipse 8, já apontando para o dia da expiação. Porque no Apocalipse 8 tem um incensário sendo oferecido na presença do Senhor, ou seja, dentro do Santo dos Santos. No livro da lei, só uma vez por ano o incensário tinha que passar para dentro do véu, depois que colocar sangue nas 4 pontas do altar, e aí era o dia da expiação. Era o único dia no ano onde tinha um acréscimo sobre os sacrifícios tardes e manhãs, que já aponta para as 2.300 tardes e manhãs. Então é o dia da expiação, por isso que tem 7 trombetas ali naquele momento, e a 7ª trombeta vai trazer o dia da expiação. E o dia da expiação está no toque da última trombeta, aonde a Arca da Aliança aparece. Ou seja, você tem a linha perfeita das profecias que Deus havia ensinado para o povo de Israel, através de sombras, lá no livro da lei, aonde tem a sombra das coisas futuras. Irmãos, tudo isso Jesus está fazendo. E por isso que nós temos essas visões aqui em Zacarias, na sequência. Depois que Jesus vem, morre e ressuscita, está aqui na 4ª visão, aí ele vai trabalhar com as 7 igrejas. Ou seja, o povo de Deus no mundo, para acender as lâmpadas, acender os 7 Espíritos de Deus no seu povo. É a 5ª visão. E depois da 5ª visão tem a 6ª, que é um rolo voante, é a maldição que Deus vai enviar sobre a casa de todos os ladrões, de todos os que juram falsamente em nome do Senhor, ou seja, os transgressores da lei, os que não aceitarem o evangelho, vão acabar recebendo a maldição do Senhor, ainda aqui nessa terra. E depois disso vem a 7ª visão, onde tem 3 mulheres e aquela central do Efa. É de fato uma linha cronológica perfeita, porque agora entra o tempo da Igreja Católica Romana, o tempo da Reforma, o tempo de vir o islamismo no mundo, ou seja, essas 3 religiões
que vão estar representadas nessas mulheres vão começar a aparecer. Justamente depois da morte e ressurreição de Jesus, ele revela o Apocalipse, começa a cuidar das 7 igrejas, revela todo o seu ministério celestial, que só pode ser compreendido pelo livro da lei, e vem essa história no mundo. A cronologia é exata. Cada mulher vai ter o seu tempo e lá no final todas elas vão se unir em uma só religião global. Nessa sequência, faltou explicar a segunda visão, certo? Não é difícil de se entender também. A primeira visão começa com os 4 cavalos e a segunda com os 4 chifres e 4 ferreiros. Eu vou falar bem resumidamente porque tem que trabalhar com mais tempo sobre essas visões. Por que começa com os 4 cavalos? O Senhor já começa revelando que existe 4 cavaleiros, o ministério deles. Aí você tem que compreender perfeitamente quem é o cavalo branco e não se confundir com a interpretação padrão comum que dizem que é o anticristo. Eu já acreditei nela, mas depois que eu olhei para todos os textos e a lógica das escrituras, eu já entendi o que o Senhor está nos querendo dar a entender lá no Apocalipse. E esses cavaleiros cavalgaram lá no tempo de Zacarias. Eles cavalgaram para trazer um castigo na terra sobre as nações que fizeram mal contra Jerusalém, principalmente Babilônia. E aí você vai entender toda a revelação desses cavalos. Eles não cavalgaram pela primeira vez lá em Zacarias, mas Deus pela primeira vez revelou que existe esse ministério. Eles já cavalgam desde a fundação do mundo. A chave disso está no 4º cavaleiro, quando você compreende que ele tem a morte e o Sheol atrás dele. Ou seja, desde quando existe morte no mundo, esse cavalo já cavalga. E eles vão tomando proporções maiores quando o evangelho, representado no cavalo branco, vai aumentando de nível e as nações também vão aumentando os seus pecados. Então, guerras vão aumentando, fomes vão aumentando e a morte, o Sheol, vai recebendo as almas. O estado mortal do homem vai preso para o Sheol. Então é muito profunda essa revelação. Já fiz um estudo de 4 horas explicando sobre todas essas coisas. É por isso que o Senhor quis revelar esses 4 cavaleiros justamente em Zacarias 1, na primeira visão, onde Deus está falando que é o final dos 70 anos de cativeiro, porque ele vai criar um paralelo com o final das 70 semanas. Veja que é muito bonito você ver isso em Zacarias. Capítulo 1, 70 anos de cativeiro no final. Capítulo 14, o final da 70ª semana. E esse final vai estar representado na 8ª visão, que está no capítulo 6. Mas depois o Senhor vai recapitular todas as visões, acrescentando detalhes dos capítulos 7 em diante. Então lá no capítulo 14, você tem o final da 70ª semana. No capítulo 1, o final dos 70 anos de cativeiro. Um paralelo incrível. A primeira visão, os 4 cavalos. A 8ª visão, os 4 cavalos. Para quem gosta de sincronia, isso é perfeito. Tem uma ilustração espetacular nisso, porque você vê que é uma profecia que ela vai tendo camadas de revelação. E essas camadas de revelação, elas são profundas, porque você pode enxergar assim, que é realmente como acontece. Às vezes uma profecia se cumpre uma só vez, só que com várias camadas de revelação. Eu não vou dar todos os detalhes, porque vai ficar difícil de expor todos os detalhes, porque são muitos. Mas tem profecias que se cumprem com várias camadas de revelação e ela se cumpre várias vezes. Ela se cumpre uma vez parcialmente e se cumpre mais uma vez completamente. Tem profecias que se cumprem até 3 vezes. Então, o caso de Antíoco Epífanes, lá no tempo do bode peludo, é uma profecia de duplo comprimento. Mas tem profecias de triplo comprimento. E como eu disse, tem profecias que se cumprem uma só vez, só que com camadas muito profundas. É semelhante a um homem muito habilidoso que pega uma pedra específica e taca no rio. Essa pedra vai dando pulinhos no rio. Tem que treinar para você conseguir isso. Tem que ter a pedra certa e
saber jogar a pedra para fazer esse efeito. O curioso é que é bonito fazer isso, né? Você quer que a pedra dê mais pulinhos no rio. Cada vez que a pedra bate no rio, ela cria uma onda circular. Aí ela quica uma vez, ela se levanta um pouco, volta, quica outra vez, cria uma segunda onda e aquela primeira já vai se desfazendo. Aí ela quica mais uma vez, levanta, bate mais uma vez no rio, cria mais uma onda circular e aí você vai tendo aquele efeito, né, de uma onda aparecer e a de trás sumir. É mais ou menos isso que o Senhor faz com as profecias. Então o Senhor lança uma profecia para frente, ela bate na terra e ela cria uma onda circular. É o efeito da profecia na terra. Só que essa profecia, ela se levanta e se cumpre no futuro mais uma vez. Aí ela bate na terra e cria mais um movimento circular e aquele primeiro já se desfez. É mais ou menos assim. São profecias cíclicas, tipo as dos cavalos. Você vai perceber que os cavalos já cavalgam desde a fundação do mundo. Então, os cavalos cavalgaram fortemente lá no tempo de Roma. Principalmente nos tempos aonde Deus entrega o seu santuário na mão dos inimigos por causa dos pecados do povo e depois, por causa da soberba dos inimigos que começam a se engrandecer contra Deus, ele castiga esses inimigos. Deus mostrou pra gente que quem executa esse ministério são os cavalos. E não pense que os cavalos não apareceram no tempo de Jesus. Eles apareceram. É porque os cavalos têm essas camadas profundas. Você está olhando os 4 cavalos lá no Apocalipse e eles estão ali nos selos. Deus está mostrando coisas que vão acontecer na última semana. Acho que todos concordam com isso. Mas depois que você entende que aquele cavalo branco é o Evangelho, ou seja, é Cristo a igreja pregando o Evangelho, aí você vai enxergar a história da igreja de Cristo para frente nos cavalos, ou seja, antes de você enxergar a revelação final dos cavalos e o cavalgar completo deles dentro da última semana, você vai enxergar a história da igreja nos cavalos a partir de Cristo. Cristo prega o Evangelho, ensina o Evangelho para sua igreja, as igrejas são estabelecidas e esse cavalo branco sai vencendo e para vencer. Quando tem rejeição do Evangelho, principalmente ali tem a destruição do santuário de Deus, né? Apesar que Deus que entrega o seu santuário na mão dos inimigos, ele faz isso por causa dos pecados do povo. Mas depois ele vai castigar a nação que fez o mal contra o seu santuário. É o padrão lá com Nabucodonosor. Por isso que os cavalos cavalgaram ali no tempo de Zacarias. Como foi dito, os cavalos cavalgaram, trouxeram relatório para Deus, e Deus disse, eu estava um pouco irado com essas nações, mas agora elas agravaram a minha ira. Por que elas agravaram a ira? Porque começaram a se ensoberbecer quando o santuário de Deus estava derrubado. A mesma coisa acontece no tempo de Jesus. E quando o evangelho é rejeitado, o evangelho é o evangelho da paz. Se não tem paz, tem guerra. Então Deus dá para os homens tirar a paz da terra. Ele dá uma espada grande para esse segundo cavaleiro, que não é apenas um homem, é um ministério que sai primeiramente da ordem do céu. Se um dos querubins não diz, vem, esse cavalo não cavalga. Esses cavalos estão sobre as ordens dos querubins. Já expliquei isso, isso é muito profundo. Então o segundo cavalo não é apenas um homem, um cavaleiro, é um ministério que a partir do momento em que o terceiro céu dá a ordem, o segundo céu, onde está Satanás e seus anjos, começam a trabalhar. Eles vão trabalhar dentro dos limites que o terceiro céu estabeleceu. E as guerras vão ser feitas na terra. As consequências das guerras é a fome. Fome no mundo. Mas a fome, essa grande fome, só vem se o querubim dá a ordem e diz para o cavalo, vem. Porque tem lugares que tem muita fome, mas não é um efeito da guerra. Perceberam isso? Ou seja, tem lugares que a fome está ali, muito grande. Não tem evangelho pregado, também não teve guerra e a fome prevalece. É uma ordenação divina para aquele lugar se arrepender e buscar o Senhor. Como eu disse, isso revela muitas coisas.
até que vem o quarto cavaleiro. O quarto cavaleiro é onde ele faz a festa, porque é onde tem rejeição do evangelho, cavalo branco, aonde tem guerra, cavalo vermelho com a grande espada, aonde tem fome, cavalo preto com a balança, a morte e o inferno vão pegando as almas. E isso já conta a história da igreja, porque o cavalo branco já mostra o branco do evangelho, aquele que sai vencendo e para vencer. O vermelho fala de guerras. E quando tem guerra tem derramamento de sangue, ilustrado também na cor vermelha. Mas observe isso. O cavalo vermelho, lá em Zacarias, é o anjo do Senhor que está em cima dele, não é o diabo. Então, sabe, tem que usar a interpretação dos cavalos com a origem da interpretação que está em Zacarias. O que o anjo do Senhor está fazendo em cima do cavalo vermelho? Então não é só um ministério de Satanás esses cavalos, como é a interpretação comum. É muito mais profundo. E quando tem guerra na terra, a igreja sofre. Ou seja, a cor vermelha também representa um período de sangue sobre a igreja, que vai bater exatamente com o que aconteceu com a grande perseguição lá no tempo da igreja. Pregou o evangelho alcançou quem tinha que alcançar, mas o Império Romano se levantou, chegou o momento da ira de Satanás e ele começou a levantar os imperadores contra o povo de Deus. E a igreja começou a ser massacrada, perseguida, com sofrimentos pertencentes aos sofrimentos da grande tribulação, já naquela época. E o que acontece depois? Vem Constantino, cessa a perseguição e começa a oficializar um falso evangelho no mundo. Satanás mudou a estratégia, porque quanto mais mata os santos, mais os romanos estavam se convertendo ao Senhor, mais o evangelho estava se espalhando. Apesar de Satanás ter prazer de matar, ele teve que cessar um pouquinho desse prazer e começar a bolar um outro plano que lhe desse prazer, implantar um outro evangelho no mundo. E aí vocês conhecem a história. A palavra de Deus foi toda aprisionada dentro do Império Bizantino e houve um tempo de trevas na terra. É aquela profecia que Jesus fala em João 9. Trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Jesus já estava dando a dica para a gente. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem. Quando que é a noite? Quando que ninguém pôde trabalhar com o evangelho? No tempo da Igreja Católica Romana, o tempo do Império Bizantino, ilustrado no cavalo preto. Tá vendo? O preto não é só fome literal, é fome das escrituras também. Aquelas camadas de várias revelações. Aquela pedra batendo no rio, criando ondas circulares várias vezes. E como efeito disso, vem o cavalo esverdeado. A morte, o Sheol, começa a cavalgar no mundo. Não é por acaso que, no quinto selo, Deus mostra as almas dos santos debaixo do altar. Eles estão morrendo, mas estão debaixo do altar de Deus, eles não estão em lugares de sofrimento. Deus não se esqueceu dos seus santos, eles não deixaram de existir. E o sexto selo traz o final da história. Tá vendo? Você tem duas visões dentro dos cavalos, e elas são bíblicas. Vocês viram que as coisas se encaixam perfeitamente a partir do momento em que você enxerga o cavalo branco como Cristo e a igreja. E tem textos específicos para a gente enxergar isso. O próprio livro de Zacarias já nos dá a dica. Quando o Senhor fala lá no capítulo 9, a partir do verso 13, que o Senhor vai curvar Judá como um arco e vai pôr Efraim por flecha. Olha, só isso já desmonta a revelação do cavalo branco ser o anticristo e a falsa paz. Porque o Senhor está mostrando que ele vai ter um arco na mão. Ele é um cavaleiro, ele tem arco na mão. E as flechas são os gentios que vão ser espalhados para o mundo inteiro, levando o evangelho para o mundo inteiro. Fora isso, tem as grandes mensagens escondidas em cada elemento. Do arco, da flecha. Depois o Senhor troca essas imagens e ele vai colocar os filhos de Sião como a espada de um guerreiro. É a espada que sai da boca do Senhor. E ele vai falar que Judá vai ser também o cavalo majestoso da batalha. Ou seja, Judá também está ilustrado no cavalo,
São as peças exatas do primeiro cavaleiro que configura o primeiro selo dos 7 selos do livro selado, dos 7 selos. Depois de tudo isso, você vai querer ficar mesmo naquela interpretação arcaica das coisas? E não vai querer avançar para esse nível de interpretação? Quem não tem acesso a essas coisas, tudo bem. Deus até entende, mas quem tem acesso e rejeita, por causa do bico que vai fazer, de ver as suas doutrinas e os seus vídeos caírem por terra, ver os seus livros, talvez, que foram escritos, tendo que ser revisados, o coração duro, poxa, aí Deus já leva em conta. Porque tem pessoas que têm o coração duro, hein? Não adianta pôr profecia, não adianta nem tocar na consciência da pessoa, porque a pessoa tem um coração de pedra. Ela fica engessada lá naqueles textos antigos, naquelas interpretações que às vezes a gente passa por elas e fica preso alguns anos nela, mas ela não sai dali, não reda o pé, não importa o quão coerente ela veja a doutrina diante dela. É vergonhoso isso. Eu prefiro fazer o que eu sempre fiz, eu vou lá no canal e falo, irmãos, eu não acredito mais assim, agora eu acredito assim. Me atualizei e agora vamos ver se essa atualização realmente é boa, porque tem atualizações que são péssimas. Você pode ver isso no seu próprio celular, no computador, em programas e até em pessoas que se atualizam nas escrituras, elas vão para muito longe da verdade, ou seja, a versão anterior estava melhor. Então tem que ver se essa atualização realmente é boa. E vocês podem ver que ela é toda conexa com as escrituras, traz uma grandeza nas profecias. Então aqui você está vendo o motivo da primeira visão de Zacarias, ou seja, é um contexto que Deus revelou lá no tempo de Zacarias, mas ele já revela para trás e revela para frente. A segunda visão são 4 chifres e 4 ferreiros. Deus está recapitulando para aquele povo que recebeu a profecia, já dizendo, presta atenção no livro de Daniel, esses 4 chifres não pode ser diferente do que eu já falei para Daniel. São os 4 chifres do bode peludo, no tempo da Grécia. E eles vão fazer mal em toda a terra. Desses 4 chifres vai sair um chifre pequeno e o santuário de Deus vai ser derrubado de novo. Então, as próprias pessoas que receberam a profecia já estavam tendo uma recapitulação do livro de Daniel, já entendendo que no reino que viria para frente, o santuário de Deus ia ser derrubado de novo. Como eu disse, é a história da linha cronológica. De fato, vêm os 4 chifres na terra e começam a fazer mal para o santuário de Deus. E Deus levanta os 4 ferreiros. Quem são os 4 ferreiros? Os 4 ferreiros são os irmãos Macabeus. Judas Macabeus é o principal, só que olha só a história linda que o Senhor faz. São 5 irmãos, só que um deles se torna sumo sacerdote, não se torna homem de guerra. Pode verificar isso lá no primeiro e no segundo livro. Eu escutei várias vezes. Escutei uma narração de alta qualidade. Tirou esse livro da Bíblia, fica um buraco nas escrituras. Por isso que a gente perde a conexão dessa linha cronológica, porque já cria um buraco logo na segunda visão, a gente fica perdido com esses 4 chifres e 4 ferreiros. E depois tem mais um buraco lá nas 3 mulheres com Efa. Ou seja, perde a conexão e aí você é obrigado a ficar caçando as coisas na Bíblia, mas sem precisão. Você vai entender que cada visão vai falar alguma coisa do tempo do fim, realmente isso está correto, mas você não vai ter a parte cronológica da história. Os eventos fecham quando você tem a linha cronológica e para isso você precisa de todas as visões desbloqueadas. E para isso precisa do livro de Macabeus, que não é apenas uma fonte histórica. Isso é conversa de hipócrita. Ele é um livro inspirado que o Martinho Lutero, com as suas asas de cegonha, retirou do que era um cânon oficial para o mundo. E nem era um cânon completo, mas ele era mais completo do que o cânon que nós temos da parte evangélica. Ou seja, dos reformados, né? Porque ainda que a pessoa diga, eu não sou reformado, eu não tenho nada a ver com o calvinismo, ela acaba seguindo os padrões de Martinho Lutero. Quando ela diz, esses livros aqui são inspirados, aqueles não. Só porque eles estão na Bíblia Católica. E daí que eles estão na Bíblia Católica? Tem livros que nem estão na Bíblia Católica e são inspirados. Então a segunda visão vai recapitular o tempo da Grécia. Eu digo recapitular porque Deus está fazendo lembrar a história para eles que iria acontecer no futuro.
Por isso que eu digo recapitular. Eles têm que ter em mente as profecias de Daniel. Deus está dizendo, não esqueça das profecias de Daniel. Vocês estão edificando esse templo e pode ver, a casa de Israel não está presente. Mas eu estou falando para a casa de Israel se esforçar as mãos e edificar o templo. Presta atenção em tudo isso. Vocês vão ver muitas coisas que não vão se cumprir aqui no tempo de vocês, porque são profecias de várias camadas. Então o livro do profeta Zacarias todo é representado naquela parte de um homem habilidoso que lança a pedrinha no rio e ela vai dando vários pulinhos e criando ondas. Porque a gente vê isso o tempo todo. Quando que vai se cumprir a casa de Israel, os de longe, vindo e edificando o templo? Isso não se cumpriu naquele tempo. Nem Zorobabel terminou a obra, nem Josué terminou a obra como Deus prometeu que iria ser. Deus disse que Zorobabel iria ser um anel de selar e que diante dele o grande monte não iria ficar de pé, iria derrubar diante de Zorobabel o trono que está sobre todos os reinos. Isso é só no futuro. Zorobabel é um tipo de Cristo, assim como Josué. Então, primeira visão, os 4 cavalos. Segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros, que são os 4 irmãos que lutaram para amedrontar os ferreiros que fizeram mal ao povo de Deus. E coloca isso na conta. A profecia é muito mais profunda do que isso que eu estou falando. Porque esses 4 ferreiros, eles vão sim falar dos irmãos macabeus. Judas Macabeus é chamado de leão de Judá no livro, porque ele lembra muito a Cristo. Jesus mesmo faz várias referências ao livro de Macabeus em Mateus 24. Você não reconhece porque você não leu o livro. E você não leu o livro porque algum tapado diz para você que ele é apócrifo. E às vezes você lê e às vezes você vê até pessoas usando porções do livro no seu vídeo, porque o tapado diz: essa parte aqui da profecia é tudo mentira, viu? Porque o livro é apócrifo. Aí o tapado vai e usa a parte histórica para ilustrar o seu vídeo. Como que pode um livro apócrifo ser fiel na história e infiel nas profecias? Ou vice-versa? O livro é apócrifo. Se o escritor do livro teve a capacidade de inventar profecias que Deus nunca disse, por que ele não faria o mesmo com as histórias? Aliás, ele precisa criar um livro dinâmico, né? Mentiroso. Então ele vai mentir o tempo todo. Como que pode a pessoa pensar que o homem vai ser fiel na história e vai ser infiel só nas profecias bíblicas? Por isso que eu uso essa palavra. Tem que ser um tapado evangélico mesmo. Então, num primeiro complemento da profecia, os 4 ferreiros são os irmãos macabeus. Mas num cumprimento final, são aqueles 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, lá no Apocalipse. Sim, isso bate perfeitamente. E depois dessa segunda visão, que fala sobre o que vai acontecer no tempo da Grécia, vem a terceira visão, que é a visão de Jerusalém sendo medida e reedificada. É o que vai acontecer no tempo da Grécia também. Isso não está fora de sincronia. O santuário haveria de ser purificado, justificado e ser reconstruído até chegar no tempo de Cristo, porque as leis teriam que voltar. Tudo teria que ser como era antes, para que quando Cristo viesse, as leis do templo pudessem apontar para ele como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que João revela Cristo pela primeira festa. Então a lei teria que servir de aio para levar todos a Cristo. No entanto, Jerusalém iria estar subjugada debaixo do poder do Império Romano. O que ela não aceitou fazer no tempo da Babilônia, Deus forçou ela a aceitar no tempo de Roma. Porque no tempo da Babilônia, Deus queria esse projeto. Deus queria tirar aquela soberania dela sobre a terra, porque ela estava cheia de pecados, e disse para ela se colocar debaixo de Nabucodonosor. Ela iria perder a soberania, iria vir impostos pesados sobre ela, e ela não aceitou essa palavra. Então Deus disse: se você não aceitar isso, você vai ser destruída. Jeremias pregou por 23 anos e eles não aceitaram. Então eles foram destruídos. A mesma proposta recaiu sobre eles no futuro, lá no tempo de Roma. E aí eles aceitaram, ficaram subjugados debaixo de Roma, ou seja, ficaram debaixo de um jugo de ferro. Realmente o chão se tornou de bronze e o céu de ferro. Mas ainda eles tinham a liberdade de fazer os sacrifícios, de serem guardiões da lei. E eram péssimos guardiões, porque eles começaram a distorcer a lei de Moisés em alto nível, que é onde vem Jesus e começa a consertar as coisas. E isso vai coincidir com a próxima visão. Depois dessa visão de Jerusalém ser medida,
vai vir a visão do sumo sacerdote. E depois a visão da menorá, ou seja, uma linha do tempo perfeita, cronológica. E em cada visão o Senhor vai falar coisas que não vão se cumprir completamente naquele tempo. Todas as visões vão ter porções que vão se cumprir completamente quando a pedrinha bater pela última vez no rio e ela não subir mais, ela ficar no rio, ela afundar. Aí é o cumprimento final. É o caso também do que Deus vai falando entre as visões. Ele vai falando coisas que realmente se completam no final. Então agora eu vou continuar a recapitular o estudo a partir da visão em que Jesus se torna sumo sacerdote. Ou seja, o Império Grego passou, aí vem Jesus no tempo do Império Romano, morre pelos pecados, ressuscita para a nossa justificação e a partir daqui a gente continua o estudo. Essa volta toda foi para explicar a conexão entre a primeira e a segunda visão, a maravilha dos cumprimentos nos cavalos e toda essa história que é necessária entender, principalmente envolvendo o livro de Macabeus. Então, o Império Grego se passou, o que acontece? Qual é o próximo passo? O próximo reino, aonde iria ser a semana 69. E o que acontece nessa semana 69? Jesus vem, morre e ressuscita. Aí ele começa a trabalhar como sumo sacerdote nas 7 igrejas. Depois disso vai ter o tempo da Igreja Católica Romana, o tempo da Reforma. O judaísmo vai estar aí, ou seja, as impiedades, as religiões vão proliferar no mundo. E depois que uma grande Babilônia estiver edificada, ou seja, um sistema totalitário, religioso, vinculado a um sistema tecnológico, o qual já está todo integrado a uma inteligência artificial, aonde no mundo já terá uma imagem da besta controlando os homens, porque ela é feita pelos homens conforme Apocalipse 13. Uma marca da besta. Aí Deus envia os cavalos para castigar os pecadores desse mundo, principalmente os apóstatas das 2 casas de Israel, ou seja, essas 2 mulheres que viraram as costas para o Senhor. Dentro desse ponto 1, trazendo a parte histórica dessas 2 mulheres, então nós temos que fazer essa correção. Não entender que a mulher da esquerda ou a da direita, tanto faz, uma delas é a Igreja Católica Romana e a outra é a Reforma, e tirar o judaísmo da conta. Vamos olhar, irmãos, para o que é evidente. É uma visão realmente desafiadora. Eu penei para poder entender ela e ainda vi que precisava de ajustes. A Reforma não é uma outra religião completamente diferente da Igreja Católica. Ela é, na verdade, uma extensão da Igreja Católica. Pode olhar batismos de bebês, a doutrina profana da Trindade, assunto para outro vídeo. Infelizmente, a maioria de nós, quando estamos dormindo, passamos por essa fase de acreditar que existe 3 deuses, que o Espírito Santo tem uma forma visível de um Deus e está assentado à destra de Cristo, ou no 3º trono, ou em um trono tripartido. Olha o tanto de coisa que eu inventei em alguns segundos, porque a gente tem que inventar tudo isso e ainda distorcer as palavras de Jesus em João 14 e em vários outros textos, fora a cegueira espiritual que você vê que tem textos adicionados na escritura e que não tem no grego, nem no koiné, nem no recíptos. É realmente uma adição proposital para enganar a gente. E a gente passa por essa fase, mas na minha opinião, depois que a pessoa conhece tudo isso e ainda fica acreditando nessa ideia filosófica greco-romana de 3 deuses em um só, a pessoa se torna um tapado evangélico e não consegue enxergar nada que vem pela frente. É até difícil de entender como tem pessoas que conhecem as 2 casas de Israel, as 7 festas, tem supostamente a sua mente treinada nessas coisas e ainda confessa uma 3ª pessoa da Trindade. Ou coisa ridícula. Bom, ponto final nesse ponto. A Igreja Católica, ela é a mãe, ela é um tipo de mãe. Eu não estou falando que ela é totalmente a Babilônia, a Grande Babilônia. Eu já expliquei isso no canal, é assunto complexo. Se não tomar cuidado, de repente a gente está lá no Apocalipse 17, pensando nos mistérios da Grande Babilônia. Ela é muito profunda, ela envolve todo um sistema, primeiramente religioso, totalitário, depois um sistema geopolítico e, por fim, um sistema tecnológico integrado à inteligência artificial. Então é difícil realmente falar sobre essas coisas. É o último dos mistérios do Apocalipse.
é onde fecha-se toda a conta de bestas, todo o cálculo profético se conclui ali. Por isso que é o último dos mistérios. Então as pessoas se limitam nos seus próprios entendimentos por não analisar a profecia e as referências que o Senhor está dando, tanto no Apocalipse 17 como principalmente no Apocalipse 18, onde Deus vai recapitular a história pela última vez e vai mostrar de fato quem é essa grande Babilônia. E na verdade não é só Igreja Católica Romana, ou só Reforma, ou só Meca, islamismo. Ela é uma integração de tudo. Então tem que tomar cuidado, porque de repente a gente pode estar ali se perdendo nessas coisas. Porque de fato a mulher que está no Efa, ela é a grande Babilônia. Ou seja, depois que a grande Babilônia estiver formada, vem os cavalos para castigar o mundo. Tem até uma coerência cronológica nisso. Então, quem é um pouco treinado em profecias pode até escorregar, ter que voltar alguma coisa, corrigir, mas não vai deixar de identificar a Igreja Católica, a Reforma, e reconhecer que aquela mulher do Efa é a grande Babilônia. E isso não é aceitável. Se a pessoa não tem capacidade para compreender isso, é porque ela não lê a Bíblia realmente. Então o ajuste é entender que a Reforma ela é uma extensão da Igreja Católica Romana. Então você pode olhar em uma dessas mulheres que carregam o Efa, a Igreja Católica e a Reforma unidas. É uma família que está em briga, mas você pode enxergar essa continuação dessa história. Ou seja, enxergar essas duas religiões em uma só mulher, porque a outra vai sobrar perfeitamente para o judaísmo. Aí o judaísmo não fica de fora, o judaísmo não vai se tornar a mulher do Efa, porque isso é impossível de ser, e aí você vai ter realmente a história alinhada com as profecias de Ezequiel 26 e 24, onde Deus trata de duas mulheres ímpias, e essas duas mulheres ímpias criam raízes na terra. Lógico que elas vão fazer parte das religiões cristãs apóstatas. Também tem aquelas que vão ouvir a palavra de Deus e vão se formar as duas casas de Israel. Enquanto duas mulheres santas trabalham juntas para edificar a casa do Senhor, duas mulheres ímpias trabalham juntas para edificar a casa de Satanás. Enquanto as mulheres santas, elas têm os 7 olhos do Senhor e elas formam os 7 olhos do Senhor enviados por toda a terra, como está na quinta visão, na visão das 7 igrejas, na visão das 2 oliveiras e dos 7 castiçais. Você vai ter a mulher do Efa com essas duas mulheres, que é praticamente olhos em toda a terra. E aqui está um mistério escondido no hebraico, porque para falar dos olhos, leva tempo. Mas você pode verificar isso em qualquer aplicativo. Em Zacarias 5, verso 6, a palavra iniquidade ali está errada. A palavra iniquidade no verso 8, onde Deus disse que ela é uma impiedade, está correta. Mas a palavra impiedade no verso 6 está incorreta. Pode olhar no hebraico, é a palavra ain que aparece ali, olhos. E não é um texto onde está escrito, levantei os meus olhos e vi, ou o Senhor falando para Zacarias, Zacarias, levanta os olhos, o que você vê? Não tem isso no verso 6. No hebraico tem a palavra olhos realmente antes da palavra terra. Olha só o texto. Eu perguntei, que é isto? E ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, o Senhor falando, esse efa, né? É a iniquidade em toda a terra. Tradução errada. No hebraico está olhos em toda a terra. Isto são olhos em toda a terra. Então, a palavra olhos vai ser a palavra ain e logo depois vai ter a palavra eretz. Essa mulher, ela tem olhos em toda a terra e esses olhos não são apenas olhos humanos, são olhos humanos também. E para explicar isso, eu preciso de trabalhar aqui nessa profecia, trabalhar com a configuração completa da Grande Babilônia, precisa de Daniel capítulo 7, aquele chifre que tem olhos como olhos de homem, mas não são olhos humanos, e eu acho que isso basta. O capítulo-chave vai ser Apocalipse 13, aonde vai ter a imagem da besta. E essa imagem da besta, ela é construída pelos homens. E o que os homens têm hoje nas suas mãos para construir uma imagem poderosa o suficiente para rastrear os homens que adoram e que não adoram a besta? Tem que ser algo que se relacione à inteligência artificial. Claro que tem que ser uma tecnologia avançada até o ponto de ter uma inteligência artificial integrada no nível mais máximo do conhecimento perverso humano,
para poder rastrear as pessoas que têm a marca da besta. Então são assuntos que, sabe, uma hora você está no Apocalipse 13, outra hora no 17, e você vai indo e voltando e fica muito complicado de entender tudo isso. Mas eu já até imaginei como os apóstolos enxergavam esse texto aqui em uma primeira camada. E nós enxergamos em camadas mais profundas, não porque nós somos mais sábios do que eles. Não somos e nem seremos. Eu acredito assim. Eles tinham azeite de ouro, nós também podemos ter, mas eles são os apóstolos. Só que nós temos uma coisa que eles não tinham: o livro do Apocalipse. Então o livro do Apocalipse, ele nos dá pontos que as coisas ficam mais profundas. E de fato tem que ficar, né? Porque se o livro do Apocalipse não aprofundar as profecias dos profetas, então qual é a diferença de ter livro do Apocalipse ou não? Então nós temos camadas mais profundas por causa disso. Esses olhos que você vai ver aí no hebraico, em Zacarias 5, no verso 6, na 7ª visão, são olhos, realmente olhos em toda a terra, olhos humanos, mas olhos humanos que vão estar enxergando através de olhos tecnológicos. Porque você tem que notar o contraste que há entre essas coisas. São olhos espirituais contra olhos artificiais. Olhos humanos carnais, mas sendo influenciados por uma tecnologia maldita, terrena, animal e diabólica. Porque os olhos do Senhor estão em nós. Nós somos pessoas enviados por toda a terra. Deus tem cristãos em toda a terra. E esses cristãos têm que enxergar o mundo com os olhos do Senhor. Então você vai detectar o que é agradável aos olhos do Senhor e o que não é. Assim como Deus sempre falava no livro da lei. Isso é bom aos meus olhos, isso não é bom. E isso pareceu bom aos olhos do Senhor. E isso não pareceu bom aos olhos do Senhor. Por que você acha que isso é tão recorrente em toda a Bíblia? Porque os olhos do Senhor são 7 espíritos. E esses 7 espíritos são espírito de sabedoria e conhecimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor. O livro do profeta Zacarias, ele é um livro-chave para a gente entender toda essa porção aqui de Zacarias. Se Ezequiel é importante, Isaías se torna tão importante quanto para entender esses pontos, porque eu percebi que nós vamos precisar de vários capítulos do profeta Isaías para desbloquear completamente todas as visões de Zacarias, principalmente a 7ª visão, que na minha opinião é a mais enigmática. Mas é basicamente isso que você vai entender sobre os olhos. Nós somos os olhos do Senhor, mas só que com seus olhos naturais você não enxerga nada. Paulo até fala muito sobre isso, não enxergando nada o que tem na frente. Pessoa carnal. Pedro também fala sobre isso. Mas Paulo fala de olhos espirituais, e ele fala isso em Efésios. E não é por acaso que ele fala isso em Efésios. Isaías é muito profundo, porque em Isaías 11 revela os 7 espíritos do Senhor, e em Isaías 4 tem 7 mulheres que estão em busca de um homem. Então você tem 7 igrejas que deve ter os 7 espíritos do Senhor, é uma soma de coisas espirituais. Por isso o profeta Isaías, importantíssimo. Então nós constituímos olhos do Senhor em toda a terra. Nós vamos detectar o mistério da iniquidade, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e esse mistério da iniquidade vai ser exposto à luz e vai ser revelado como o mistério da iniquidade pelo mistério do Evangelho. Então você vai ter 2 mistérios em conflitos. O mistério do Evangelho, que Paulo fala em Romanos 16, Paulo fala para Timóteo, Romanos 16. Paulo finaliza a carta com essas palavras, o mistério do Evangelho. E em Efésios a palavra mistério é bem recorrente. Mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, justamente onde ele está falando do anticristo, daquelas coisas todas, ali ele fala de mistério da iniquidade. Então são 2 mistérios opostos entre si. É como você lê Zacarias, você vai ver 2 mulheres ímpias que trabalham para edificar uma casa para o diabo, mas em Zacarias 8 você está vendo Deus convocando as 2 casas de Israel, que são 2 mulheres santas, para trabalhar para edificar a casa dele. Está vendo? 2 mulheres contra 2 mulheres. Uma tem olhos espirituais, que são os 7 olhos daquela pedra da visão de Josué, e depois a visão que vem para Zorobabel, as 7 igrejas, que Deus também diz que são 7 olhos. Essas 2 mulheres santas têm esses 7 olhos, mas as mulheres ímpias têm olhos da impiedade. E você vê que um
são óleos celestiais e outros são óleos terrenos. E ainda tem artifícios tecnológicos nisso. Então, quando um apóstolo não tem a visão do Apocalipse e não poderia imaginar um mundo tecnológico ou alguma coisa bem semelhante a isso, a profecia, antes do Apocalipse, poderia ser vista assim. Essas duas mulheres estão em toda a terra, elas trabalham juntas para edificar uma casa da impiedade e elas são olhos em toda a terra. Ou seja, a profecia está dizendo, são homens que vão ter olhares maus, em toda a terra eles vão estar vigiando quem rejeita as leis do mundo, as leis dessa mulher, as leis do diabo, quem é que está querendo buscar a Deus, e esses vão ser denunciados para um sistema onde eles vão ser perseguidos. No Império Romano já acontecia isso, no Império Grego já acontecia isso. O Império Grego perseguia os cristãos, eram olhos em todos os lugares vendo quais judeus iriam obedecer à lei e guardar o sábado e quais judeus não. Eram olhos em toda a terra. Mas só que, no tempo do fim, esses olhos já são vinculados a olhos tecnológicos. São pessoas que estão olhando através de câmeras. Porque as câmeras podem te dar uma visão de muito longe das coisas. Por isso o sistema de vigilância no mundo inteiro. O que está por detrás de uma lente, de uma câmera que imita um olho humano? Um olho humano. Então, nós temos o livro do Apocalipse. Então, quem recebeu o livro do Apocalipse já pôde imaginar coisas a mais quando olhasse para esses textos. Poderia imaginar algo mais tenebroso do que apenas olhos humanos. Agora que eu já expliquei sobre os olhos, que é o ponto 2, ainda no ponto 2 eu vou explicar sobre o Efa. E com o Efa, ele é mais profundo do que a tampa de chumbo, porque tem bastante relação com textos bíblicos. E quando você está bem engajado com a profecia, interpretando todos os pontos de maneira coerente, bem alinhados, aí você consegue enxergar as camadas do texto, né? Porque não é só encontrar a palavra Efa na Bíblia e ficar perdido nela. Você tem que saber a razão do porquê Deus usou Efa para pôr aquela mulher lá dentro. Às vezes você tem os textos, mas não tem a conexão. Então aqui essa parte fica profunda. O que não acontece com a tampa de chumbo que fecha o Efa, acontece com o Efa que contém a mulher, que é fechada, lacrada por uma tampa de chumbo. Mais para frente pode ser que tenha algum acréscimo sobre a tampa do Efa ou não. Vai depender do que a gente estiver lendo e meditando nas escrituras. Mas sobre o Efa, eu já consegui uma boa interpretação. E por que o Efa? Deus poderia escolher tanta coisa para pôr essa mulher dentro do Efa, né? Se você vai olhar um Efa bíblico, ele tem uma medida exata para medir as coisas do Senhor. E uma mulher não cabe dentro de um Efa, mas na visão espiritual, coisas estranhas acontecem. Pode ver que todas as visões têm coisas estranhas. Coisas que são desconexas assim para nossa mente humana. Mas é uma visão tratando de coisas espirituais. E por que relacionou os olhos com o Efa? Porque a mulher poderia estar dentro de um balde, dentro de, uma bacia grande, dentro de qualquer outra coisa, mas Deus escolheu um Efa. Vai olhar Efa na Bíblia. A própria Bíblia vai te explicando, pelo menos a maioria dos mistérios. Então o Efa, ele tem muito destaque nas escrituras, onde Deus fala que é para fazer uma balança justa. Pode ver que às vezes a palavra medida ou balança vai estar aparecendo ali em Provérbios, mas na palavra original vai ser Efa. O tradutor preferiu colocar medida, balança, do que a palavra Efa. Por isso que um aplicativo de hebraico é muito bom, porque expande o seu conhecimento. Então Efa traz uma medida exata para as coisas santas do Senhor, e Deus não queria uma balança enganosa, uma medida enganosa. Tudo teria que ser medido corretamente. É daí que a gente vê que Deus odeia os enganadores, aqueles que prometem uma coisa e entregam outra. Aqueles que violam a lei do sistema e mudam as coisas para entregar uma outra mercadoria para a pessoa. Deus odeia isso, principalmente quando se trata com as coisas santas dele. Então Deus deu um Efa para o povo, medir as coisas do Senhor para trabalhar na edificação da casa do Senhor. Foi assim no tabernáculo, é assim no templo de Salomão, é assim em todos os santuários. Então nós temos também um Efa para trabalhar na edificação do corpo do Senhor, uma medida certa para as coisas. E veja, o mistério da iniquidade que rejeita o Senhor, ou seja, essas duas casas de Israel, essas mulheres ímpias trabalham com as medidas para o mal.
ela tem a medida exata, sabe fazer a coisa certa para o mal. Já os homens têm o efa de Deus, a balança certa, a medida certa para edificar a casa do Senhor. Por isso o efa aqui ligado aos olhos. Então, se nós temos a medida certa, nós temos que estar ligado aos olhos do Senhor. E aí nós vamos fazer tudo corretamente conforme as medidas que Deus nos deu. Quem tem as medidas erradas vai edificar casas erradas. Vai edificar coisas estranhas, o Senhor não recebe coisas estranhas. Ele já mostrou isso lá com os filhos de Arão. E quem tem as medidas da iniquidade vai ter o efa da iniquidade. Balança enganosa, até que esse mundo todo é construído com esse tipo de efa. Agora note o seguinte, quem foi que colocou o efa na visão foi Deus. Aquelas mulheres colocaram aquela mulher dentro de um efa. Elas estavam levando conscientemente o efa para a terra de Sinar. Isso, dentro da visão, nós temos que levar em conta que aquelas duas mulheres estão fazendo algo planejado, consciente. Elas que escolheram o efa, mas quem planejou a visão foi Deus. Nada disso fugiu do controle de Deus. Deus que escolheu ilustrar aquelas mulheres em asas de cegonha. Não foi elas que buscaram asas de cegonha para voar, elas nem voam de verdade. Eu estou tentando conjugar uma visão, onde nessa visão existe uma certa realidade, mas é onde o Senhor que constrói as peças. Então quem escolheu o efa, a tampa de chumbo, foi o Senhor. Nós temos que saber entender que são coisas espirituais, certo? Veja, o efa é uma medida exata das coisas. Se foi o Senhor que deixou aquela mulher ali praticamente confinada para um tempo determinado, nós temos que levar em conta isso, porque se não fosse o Senhor, que é soberano, predeterminar os tempos de todas as coisas, Satanás já teria feito isso há muito tempo. Ou seja, ele já teria trazido uma iniquidade tão grande nos tempos passados que hoje nós não teríamos nascido, porque a energia, a tecnologia, a inteligência artificial já teria sido descoberta há 1000 anos, há 2000 anos, e se isso tivesse acontecido, por exemplo, no tempo de Roma, o mundo já teria sido destruído, porque as nações vão se destruir. Deus mostra isso pra gente, e o Senhor Jesus também fala que se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O Senhor Jesus está falando isso levando em conta toda a revelação que ele conhece do mundo. O mundo se autodestruiria. Lá no toque da última trombeta, o Senhor disse que vem para destruir os que destroem a terra. O Senhor que interveio e não deixou o mundo se autodestruir por causa dos santos, dos eleitos, como Jesus falou em Mateus 24. Então, esse efa também é uma programação do Senhor, ou seja, ele deixou tudo na medida certa. Cada mulher ali teve o seu tempo determinado na terra. E quando chega na parte do efa, e a mulher que está dentro do efa, ela também tem um tempo determinado para agir na terra. Então essa parte do efa, eu acho que ficou bem interpretado, tanto você levando em consideração a intenção das duas mulheres na visão e a intenção de Deus em deixar essas coisas acontecerem, permitir tudo conforme a medida que ele designou. Porque o Senhor também designou a porção do mal. Ele não designou só a porção do bem. O Senhor também cria o mal. Só que ele não cria o mal para destruir famílias que poderiam ser salvas, para destruir pessoas que poderiam ter reconhecido ao Senhor e para supostamente fazer a glória dele brilhar. Essa mensagem vem diretamente do inferno. Por isso que tem que estar realmente conectada a mulheres que têm asas de cegonha, quem prega uma porcaria dessa. Mas o Senhor, ele cria o mal para castigar o bem. Porque, veja, o que o Senhor teve que fazer com o seu próprio santuário, com o seu próprio povo. Ele lamenta, Deus lamenta até pela queda do querubim ungido, que não foi nunca a vontade dele que o querubim ungido da guarda dele se desviasse e ainda arrastasse a terça parte dos anjos. Por isso a lamentação do rei de Tiro. Então ficou muito claro, né, que Deus está se lamentando de algo que ele jamais quis, mas ele permitiu acontecer porque ele criou criaturas com poder de escolha. Por isso que ele vai dar a cada um segundo as suas obras quando ele trouxer todas as coisas a juízo. A parte do efa eu expliquei completamente, a parte dos olhos eu expliquei parcialmente, porque exige mais tempo. O ponto 3. As asas da cegonha e o vento nas asas. Também não é difícil, porque uma parte você só vai ter na Bíblia.
Só a Bíblia vai poder te revelar essa parte da cegonha. E é através de um texto-chave, porque os outros não nos explicam a profecia. Os outros, onde aparece a palavra cegonha, vai aparecer para falar outras coisas, não coisas relacionadas à profecia. Agora, um texto em Jeremias, agora Jeremias entra com uma chave para a gente, vai nos explicar. E a outra porção, você vai ter que dar ali um Google, um chat GPT, que é melhor, e ele vai te informar as características da cegonha. Porque, irmãos, é assim. Você vai aprender muitas coisas na palavra sobre o leão da tribo de Judá. São coisas espirituais. Mas algumas características você vai ter que aprender no reino animal. Porque Deus fez assim, foi Deus que criou cada animal com a sua multiforme sabedoria e cada característica iria ser estudada pelos homens. Você vai ver que o ChatGPT vai te falar que a cegonha ela tem uma trajetória mais comum entre elas, que é de atravessar continentes voando. Nenhum outro faz isso. A águia, ela é o rei dos animais, do céu, o rei e a rainha. Só que ela não tem mais força do que a cegonha. Para esse propósito, não. A cegonha, ela atravessa continentes e é bem comum na trajetória delas, elas saírem da África e migrarem para a Europa ou saírem da Europa e migrar para a África. E quando acontece essa trajetória, elas passam ali pela terra de Sinar. Olha que doideira. Então aí está o motivo das asas de cegonha. Um dos motivos, né? Na parte das características das asas de uma cegonha. E aqui Deus diz que tem espírito nas asas. Você vai ler a palavra vento. E a palavra vento é ruach. Pode ser traduzida como vento ou como espírito, depende do tradutor. Tudo bem, as asas, quando elas batem, elas vão bater sobre o vento para poder voar. Mas qual é a informação nisso? Elas têm vento nas suas asas. Óbvio, se não tiver vento, então elas não batem as asas e caem. Então, o que nós vamos interpretar com essa parte do vento? Aqui, um pouco de coerência e, claro, contextos bíblicos. Elas vão bater as asas no vento e elas vão conseguir voar nas asas da iniquidade até chegar no seu propósito. Mas nós estamos falando de duas mulheres que rejeitam a palavra de Deus. Igreja Católica, se estendendo para dentro da Reforma, e o judaísmo. São as religiões que confessam Jesus. Então tem que ter ventos de doutrinas nelas. Coisas estranhas. E essas mulheres, no decorrer da passagem do tempo, fizeram guerras e guerras violentas. A Igreja Católica matou muito mais através das guerras. A Reforma matou pouco. Tanto Calvino como Martinho Lutero são assassinos. Eles induziram a matar. Lutero terminou a sua carreira escrevendo livro para perseguir e matar judeus. Esse Martinho Lutero, um alemão, ele inspirou no futuro um outro alemão com um bigodinho bem estranho a matar judeus. Quando esse alemão leu o livro de Lutero, ele falou, opa, eu vou fazer o serviço para Deus, então eu vou massacrar os judeus. Se inspirou na obra do pai da Reforma, sobre os judeus e suas obras. Esse livro é vendido até hoje, custa R$300 no Mercado Livre. Mas tem pessoas que já leram e já mostraram as informações principais do livro e basta ouvir aquilo que nós ouvimos, né? Deve ser um horror esse livro. Um livro de um antissemita declarado que odeia judeu. Então, além das doutrinas estranhas, nós temos também as guerras. Pode ver que 4 ventos do céu combatiam no grande mar para se levantar os 4 animais. Porque as asas fazem parte do corpo da mulher. Elas não vão voar literalmente, mas na visão elas estão voando. Ou seja, o bater das asas é o trabalhar delas. Por isso que há vento nas suas asas. Olha o que Paulo fala em Efésios 4, a partir do verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem que conhecer completamente a Cristo, senão, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quem são esses homens, se fosse representá-los em 2 mulheres? Seria a casa de Judá e casa de Israel. Ventos de doutrinas. E Deus configurou todos os apóstatas em 2 mulheres que têm asas de cegonha. Agora, olha para esse texto de Jeremias. Aqui a gente conclui a parte das asas de cegonha e o porquê delas.
Jeremias capítulo 8, versos do 5 ao 9. Por que, pois, esse povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente? Olha a palavra apostasia aqui. Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei, eu ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Agora vem o texto-chave. Deus está falando do povo de Jerusalém, vai se identificar, sim, com uma das mulheres, só que as duas têm asas de cegonha. Então, não é o povo de Jerusalém, não é o único povo que peca, sim. A casa de Israel também peca, só que Jerusalém pecou mais. O texto-chave entra agora. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola e a andorinha e o grou observam também a sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Aí Deus pergunta: como, pois, dizeis? Somos sábios. A lei do Senhor está conosco. Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Aqui Deus está revelando muitas coisas. Deus está revelando a origem do Talmud, o qual começou a ser escrito lá quando a Igreja Católica já estava de pé no início dela e quando o islamismo estava prestes a surgir no mundo. Satanás ainda foi e fez emergir o Talmud, o maldito livro que desviaria milhares de judeus, milhares de milhares, e desvia até hoje da verdade. É a falsa pena dos escribas que mudam a palavra de Deus. E veja que aqui tem a palavra sábios. Interpretam a palavra de Deus pelos olhos do Talmud e dizem: olha o que os antigos sábios diziam. Quase que não citam as palavras dos profetas, e quando citam, elas já estão distorcidas pela falsa pena. Pegou a parte da cegonha? A parte da cegonha é que Deus está falando: até a cegonha conhece o seu tempo e as suas estações. Ela sabe o tempo de migrar, para onde ir, o que fazer. E aí você vê que as asas da cegonha atravessam continentes, elas migram de maneira mais comum da Europa para a África, e aí passa por esses pontos do Oriente Médio. Ali ela para fazer a casa da maldade, né? E o povo do Senhor não conhece o juízo, ou seja, não conhece, não consegue identificar os tempos. Então, agora imagina, aquelas duas mulheres, cada uma delas que tem asas de cegonha, elas identificaram o seu tempo. A Igreja Católica viu o que passou. Ela não é mais o que era antes. A reforma e tudo que vem além da reforma, também elas já entenderam, está no tempo do fim. A gente tem que trabalhar para algo superior, um sistema maior. Nesse período final é onde entra o ecumenismo. É onde essa narrativa toma mais força. Elas vão dizer: bom, nós temos muitas coisas em comum, nós buscamos o mesmo Deus, nós acreditamos também em Jesus, ainda que com as nossas diferenças. E tanto Isaac como Ismael são filhos de Abraão. Tanto Edom como Israel são filhos de Isaac. Nós fazemos parte da mesma família, temos que acabar com essas brigas e vamos buscar então uma unidade. E é aí que entra o mal. Aí também mora partes dos espíritos nas asas. Eu vou explicar o porquê dos espíritos, já que eu já expliquei no sentido do vento. Porque essa narrativa vai ficando cada vez mais forte. E o islamismo, ele jamais vai aceitar esse ecumenismo. Ele aceita por um tempo, até que ele consiga penetrar em todas as nações, estabelecer mesquitas, e aí eles vão contrariando o cristianismo e pregando Alá, o seu único Deus, até o tempo do fim. Essa parte também é cheia de complexidade e revelações, porque a Bíblia nos indica que o anticristo ele vai se ensoberbecer tanto que ele vai se colocar acima de todos os deuses, inclusive o próprio Alá. É daí que você vê lá em Isaías, não vou citar nem os capítulos e nem as porções para não confundir tudo, só estou dando as dicas, que você vai ver que muitos islâmicos restam. Pode ver lá em Isaías 60, do capítulo 60 ao 62, você vai ter textos que vão se ligar à Nova Jerusalém, vão se ligar ao tempo do milênio. A Nova Jerusalém não estará na terra, mas do céu ela estará reinando sobre a terra. Os filhos que alcançarão a ressurreição
eles terão acesso aos céus e reinarão sobre a terra. Resumi a mensagem completa do milênio aqui. E ali você vê que as ovelhas de Nebaiote estão servindo a cidade. As ovelhas de Nebaiote são os filhos de Ismael, porque Nebaiote é filho de Ismael. E você vai ver que é no milênio que se cumpre a profecia que diz: o maior será servo do menor. É somente nesse período que essa profecia entra em pleno cumprimento. Aliás, eu acredito que é somente nesse período que essa profecia se cumpre de verdade, pela primeira vez. Então o islamismo precisa sim ter subdivisões, estar divididos entre xiitas e sunitas, as principais divisões do islamismo, porque enquanto uma prega a espada, quer que as pessoas recebam Alá ou a morte, literal, o outro grupo de pessoas diz que não é assim, que tem que ter amor, que o islamismo tem que ser convencido pela paz. E essa parte da paz é onde está o engano. Eles vão conseguindo entrada nas nações, ainda mais porque eles fornecem muito petróleo para o mundo, então o mundo não fecha a porta para o islamismo, percebeu? Eu garanto que você pode chegar lá na China, onde o evangelho é proibido, você pode estender um tapete no chão e orar 5 vezes a Alá, que você não vai ser sentenciado à morte. Mas se você chegar lá com a Bíblia, você vai ser com certeza cancelado, isso se não for perseguido. A China pode até fazer cara feia, mas ela não vai cancelar um islâmico, porque isso vai ecoar até os países que ela tem conexões e vai abalar ali a parte econômica. Ela não vai fazer isso de maneira alguma. Então eles conseguem essa entrada. Veja quantas coisas que nós podemos trabalhar dentro dessa visão. Agora, a parte das asas, você realmente vê como ventos, porque tem que ter ventos de doutrina. Veja, a cegonha tem que bater asas para voar. Se ela não bater as asas, ela não chega no seu propósito final. E até mesmo como modo de descanso, enquanto voa, ela tem que buscar o modo voo-planagem. Ela para de bater as asas e aproveita o ar, até chegar um momento em que ela tem que voltar a bater as asas. Isso se refere aos pecados dessas duas mulheres. E esses são os motivos de Deus ter escolhido as asas da cegonha. Primeiro, porque a cegonha consegue migrar de um continente para o outro. Segundo lugar, é porque elas têm quase que uma rota padrão. Elas conseguem migrar os continentes, mas basicamente elas saem da África e vão para a Europa e vice-versa. Elas saem da Europa e voltam para a África. E o terceiro ponto é porque elas conhecem o tempo exato de fazer isso. Elas não fazem isso em qualquer tempo, porque elas têm que conhecer as estações certas para poderem aproveitar o tempo e migrar de continente. Por que elas ficam migrando? Deve ter uma razão específica, né? Elas têm que sobreviver. Senão elas poderiam ficar paradas em um lugar, mas elas vão atrás de alimentos. Ou seja, é quase igual à natureza das formigas. Elas têm ali um jeito de trabalhar, elas conhecem as estações, elas trabalham no verão para no inverno ficar mais de boa. Embora seja uma formiguinha, morra por qualquer coisa, elas têm ali a sua natureza embutida nelas. Por esses motivos, Deus escolheu a cegonha. E se Deus escolheu a cegonha e explicou algumas coisas na Bíblia e deixou outras na natureza para a gente entender, então temos capacidade de entender isso. Então, enquanto elas batem as asas delas não são coisas boas na Bíblia. Na natureza, pode ser que não tenha nada demais, mas na Bíblia é algo negativo. É assim como o sono. O sono na nossa vida é vital. É o segundo mais importante, porque o primeiro é o ar, o segundo é o sono. Você fica mais tempo sem beber água do que mais tempo sem dormir. E assim vai. Para a sobrevivência, em primeiro lugar, é o ar. Em segundo lugar, o sono. E o sono, na nossa vida literal, é vital. Na vida espiritual, ele não passa uma mensagem boa. Sono significa paralisia. Você está parado, você não está se movendo. Você está tendo sonhos aleatórios, ou seja, você está vivendo uma vida de ilusão. Entendeu esses exemplos? É importante entender isso. Então, as asas da cegonha, semelhantemente, na vida natural, pode não ter nada demais, mas na espiritual, Deus está usando essas porções para nos revelar as coisas. Se as asas da cegonha têm vento, e Deus não está falando coisa boa aí, nem nas asas e nem no vento, então nós sabemos que ventos são ventos de doutrinas, ventos são guerras, e essas mulheres trazem tudo isso e participam de tudo isso quando não são elas que trazem, e como são mulheres que
tem ventos de doutrinas, elas são espíritos enganadores. Por isso a importância de conhecer a palavra ruach, que é vento ou espírito, vai depender do contexto. E em contextos como esse, as duas palavras se encaixam perfeitamente. Até no grego existe esse padrão. A palavra pneuma é vento ou espírito. No português a gente entende vento uma coisa e espírito outra, né? Não é assim no grego, principalmente no hebraico. Então essas mulheres, elas têm ventos nas asas e também elas são espíritos enganadores. Enquanto elas batem as asas, elas estão em movimento de trabalho, ou seja, os espíritos enganadores estão atuando até elas chegarem no propósito final. Quando elas fazem o pouso de planagem, aquela iniquidade que foi estabelecida na terra se estabelece por um tempo e depois elas começam a bater novamente as asas. E a iniquidade fica ainda pior quando elas chegam no lugar e vão edificar a casa, porque é ali que está o máximo da iniquidade delas. Elas ficam em união só por um tempo. Depois aquelas mulheres ali vão começar a se devorar. Deus fala pelos profetas que no final dos tempos vai colocar os inimigos dele uns contra os outros. Além dele levantar judeus para massacrar tanto a esquerda como a direita, e ainda ter os ataques dele do céu, por meio das trombetas, ainda ele vai fazer a espada de um se virar contra o outro. Os profetas destaques são Ezequiel, capítulo 38, lá na batalha de Gog e Magog, e Zacarias, que é o profeta perfeito, já que nós estamos sempre aqui nele, falando sobre as visões dele. Zacarias 14 também o Senhor fala que haverá grande confusão da parte do Senhor, e um vai agarrar a mão do outro, a espada do outro, e eles vão começar a se matar. Esses inimigos são as mulheres. Elas trabalham juntas por um tempo, mas depois elas vão disputar poder, como sempre. Essas três mulheres também, você pode olhar diretamente para os pés da estátua, que você vai ver quase as mesmas coisas, só que ali em formato de reis, de reinos, porque os 10 chifres da besta estarão envolvidos também com uma religião global no mundo, que é uma falsa religião. Jesus vai ser propagado, mas vai ser um falso Jesus, assim como é hoje, vai se intensificar e ficar ainda pior. Pregar um verdadeiro Cristo, um verdadeiro evangelho vai ser motivo de perseguição e morte. Então assim todas as coisas se completam, elas fazem sentido. A questão das mulheres aqui é porque nessa sétima visão o Senhor estende essa visão desde o tempo da ressurreição de Cristo e o trabalho com as 7 igrejas. Ou seja, a visão do sumo sacerdote com a visão das 2 oliveiras e a menorá, até o tempo do fim, contando a história das trevas, o tempo das trevas, até o Senhor vir e restaurar todas as coisas. E ele manda os cavalos para restaurar todas as coisas. Porque os cavalos, um deles sim vai falar do anticristo, mas o primeiro não é o anticristo com a falsa paz, o primeiro é Cristo. Na verdade, Cristo, através das suas 2 testemunhas, pregando o evangelho. Como Deus já sabe que vai haver uma rejeição do mundo, então vai ter cavalo vermelho, vai ter cavalo preto e vai ter cavalo esverdeado. Então, irmãos, voltando para as mulheres, elas vão fazer o que está predeterminado para elas fazerem, já que elas não aceitam ao Senhor, não querem ter asas de águia, elas vão ter as asas da iniquidade. Elas vão ter espírito e vento nas asas, reconhecendo o seu tempo, as suas estações. E Deus repreende o seu povo porque o seu povo não reconhece o tempo e as estações. Por isso que as 2 testemunhas reconhecendo, elas recebem como recompensa do Senhor azeite de ouro. Então agora para finalizar sobre essas mulheres e as asas da cegonha, veja que são 4 asas. Se elas têm vento, são 4 ventos. Se elas estão no alto, são 4 ventos do céu. Tudo bate certinho. Elas vão trazer todo esse dano no mundo com guerras, ventos de doutrinas, formando espíritos enganadores. Vamos falar do Pai, vamos falar do Filho, vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho, mas, como Paulo disse, um outro Jesus vai ser pregado, um outro Espírito vai ser pregado, um outro Evangelho vai ser pregado, e vão ser ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo, até chegar a esse nível de transfiguração. Porque tem ministros de Satanás que você olha e não tem transfiguração nenhuma. Você vê que é um ministro de Satanás. Olha para um padre. Aquele ali não tem transfiguração. Mas olha para um reverendo reformado. Ali já tem uma transfiguração. Ali parece uma coisa séria, uma coisa reformada.
mas esse daí é pior do que o padre. Sei que é uma visão invertida do que você pensa ser lógico, né? Você acha que o padre é pior, mas na verdade o reverendo é pior, porque ele engana mais pessoas. Já foi a era em que a Igreja Católica era pior na Terra. Hoje a Reforma é pior. Olha, por exemplo, para um rabino, falando hebraico, com toda aquela lucidez. Tem rabinos que são ali inteligentes mesmo, só que junto com as coisas da palavra, eles colocam coisas profanas e tiram as pessoas da nova aliança e arrastam para sinagogas judaicas, até o ponto de convencer a muitos a se circuncidar. Então, nesse caso, dependendo do ponto da sinagoga, dependendo do rabino, ele se torna pior do que o reverendo da reforma. Às vezes é melhor você estar preso na reforma do que cair nos laços do judaísmo. De qualquer maneira, se você não fizer parte das duas mulheres que estão em Zacarias edificando a casa do Senhor, você vai estar preso ali entre essas mulheres. E você não deseja estar preso entre essas mulheres, porque você vai acabar caindo dentro daquele efa. Você vai fazer parte da Grande Babilônia se você não se livrar disso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a terra de Sinar, e daí a gente pega um gancho para ir para o quarto ponto, que é terminar em Naum. A terra de Sinar vai nos levar para Babel, vai nos levar para Nínive e vai nos levar para Naum, e Naum vai confirmar muitas coisas que nós estamos falando. Veja, não é aonde estava a central da Igreja Católica, no Oriente Médio, não é Constantinopla, ali é na Turquia. A atual Turquia é a antiga Constantinopla. A terra de Sinar é mais para o Oriente. Na verdade, a terra de Sinar é o atual Iraque. E aqui, essa casa tem que ser edificada lá. E nós sabemos que essa mulher, ela aponta para a Grande Babilônia. Isso é fato. E a Grande Babilônia não é apenas uma religião, não é apenas um mero sistema ou uma localização só. Tem a central dela, mas é o mundo todo. A central vai ser o Iraque. Aqui entra o desafio. Você já viu que essa profecia não se cumpriu. Não tem como negar que ela aponta para a Grande Babilônia. Então, nós estamos falando de coisas que estão na nossa frente. E aí se tornam desafios. Sabe por quê? Era como Paulo lá no tempo de Roma. Imagine Paulo ensinando que o Império Romano iria se dividir. Como que as pessoas vão acreditar nisso? Ele teria que usar a estátua para falar das duas pernas de ferro. Se uma era uma perna de ferro e estava no Ocidente, cadê a outra? Então o Império Romano tinha que se dividir. Só que isso era praticamente impossível aos olhos das pessoas. Só que elas tinham que acreditar se crescem na profecia. E Deus é tão bom que ele deixou um exemplo na parte de prata da estátua. Os medos e os persas. Era um reino dividido, por isso 2 braços. Não é coerente interpretar o mesmo com as pernas? No entanto, isso estava no futuro e não tinha como eles ver com precisão. Eles acreditariam pela fé, porque veja, 10 reis têm que surgir, só que eles surgem de pernas diferentes. Eles vão se unir no fim, só que uma perna traz 5 dedos e a outra traz 5 dedos. Tem que ter a divisão do Império Romano. E de fato não aconteceu? 315 depois de Cristo. Todos os apóstolos estavam mortos, mas os que ficaram vivos e os que foram transmitindo a mensagem de um para outro, lembrando as palavras de Paulo, né? Tinha as cartas também. Eles viram que era verdade o que Paulo falava. Porque uma coisa é o que Paulo falava, outra coisa é o que está escrito. Então Paulo não escreveu isso. Mas eu acredito que ele ensinava, porque ele disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o anticristo só pode se manifestar na sua ocasião própria. E a ocasião própria dele se manifestar é só quando tivesse 10 reis unidos. Só pode ter 10 reis unidos quando tiver 2 pernas de ferro e não uma só. Por isso que eu praticamente afirmo que Paulo ensinava essas coisas. E Paulo diz, não lembra que eu costumava falar dessas coisas? Agora vós sabeis o que o detém. O que detém o anticristo? O tempo determinado, profecias, coisas que devem acontecer na frente. Então, pode ter mais detalhes sobre essas coisas, mas aqui eu acho que já tem uma mensagem quase que completa sobre os olhos, o efa, as asas de cegonha. E agora nós temos uma confirmação da confirmação, porque o profeta Naum, ele vai se tornar uma chave que não tem em Isaías, não tem em Ezequiel, não tem em Jeremias, como aqui no caso da cegonha. O profeta Naum, ele vai nos dar
uma chave para provar essa parte de Zacarias. É como se um provasse o outro. O profeta Zacarias, aqui nesse ponto, se torna chave para entender Naum, e Naum se torna uma chave para entender essa sétima visão de Zacarias. E agora, para finalizar, o ponto 4, que é onde a gente usa um pouquinho as profecias de Naum. É um livro já pequeno, de 3 capítulos, mas eu resumi para poucos versos, não chega nem na metade de um capítulo, porque eu peguei os textos-chave. É impressionante como esse profeta se torna importante para você entender a origem do anticristo, para entender assuntos até mesmo da besta. Vocês vão perceber como ele confirma essa visão de Zacarias, pelo menos a sétima, e é necessário mesmo ter ele em mente. Ele vai confirmar e acrescentar algumas coisas em Daniel. É aquela grandeza dos profetas de poucos capítulos, né? Então vamos lá. Naum 1, dos versos 6 ao 11. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Esses textos aparecem lá no Apocalipse, justamente no 6º selo, onde o Senhor Jesus está vindo e os homens se escondem no monte, dizendo: escondei-nos da face do Senhor e daquele que habita no seu trono, porque quem suportará o grande dia da sua ira? É o texto que está aqui, ou seja, está vinculado ao 6º selo e à vinda do Senhor. O Senhor já está falando, presta atenção, hein? Nada disso daqui é contexto histórico. Cuidado para não perder suas asas da grande águia e, no lugar disso, receber asas de cegonha. Deixa os preteristas de lado, os filhos do diabo de lado, e trabalha para a edificação da minha casa. Continuando o texto, a sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, Daniel 12, e conhece os que nele se refugiam. Mas com indignação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Veja, a 5ª taça, Deus derrama trevas sobre a Síria. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ela se levanta por uma, é a grande tribulação, mas não por 2. Continuando, verso 10. Porque ainda que eles se entrelacem como espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Esse é o anticristo. No contexto todo, esse é o anticristo. É o homem vil lá de Daniel 11. E aí, pulando do verso 11 para o 15, diz: Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Falando de Cristo, ele veio. E Cristo vem para completar as festas, não é? Logo em seguida diz: celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. O que Deus está falando? O meu filho veio. Ele veio, morreu na Páscoa, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ressuscitou nas primícias, ele subiu aos céus e derramou o seu Espírito Santo no Pentecoste. E aí houve uma pausa. Tem 3 festas para se cumprirem no fim. 2 se cumprem no nosso tempo e a outra é no reino milenar. E Deus está falando, celebra suas festas, porque a angústia vai se levantar por uma vez, mas não por 2. O ímpio vai ser completamente exterminado. E para finalizar, o capítulo 3, só 2 versos. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Olha que texto profundo. Primeiro, fala que não há... destaca a Síria. O que a Síria está fazendo aqui no tempo do fim? Depois, vai falar que não há remédio para a ferida dela. A ferida dela é incurável. Lá no Apocalipse, uma das cabeças da besta recebe uma ferida de morte, só que diz que a ferida foi curada. Parece que está contrariando o Apocalipse, né? Alguém pode dizer, não está contrariando porque são coisas diferentes. Não são. Aqui é a Síria no reino final, o anticristo é o rei da Síria, ele é o rei dos gafanhotos. Se você for ler um pouquinho para trás, você vai ver que os assírios são semelhantes a gafanhotos. E aqui nós temos a vinda do Senhor. Essa parte da cabeça ferida de morte é um outro enigma, exige mais tempo para explicar, eu vou pular porque eu já expliquei isso no canal e já expliquei várias vezes. E tenho acréscimos sobre isso. Fico até com vontade de falar, mas para contextualizar essa parte e ainda adicionar o acréscimo que eu tenho, vai demorar ainda mais.
vou para a parte principal. A pergunta final, estratégica do Senhor, sobre quem não passou continuamente a sua maldade. Já entendemos que Deus está falando da Assíria no tempo do fim. Isso sobrepõe o Império Romano. Ou seja, Roma, ele lança raízes no mundo, sim, porque lá em Daniel 7, Deus diz que do quarto animal se levantariam os 10 reis. Então Deus está falando além de 4 reinos, está enigmático e iria ser revelado completamente quando o livro do Apocalipse quebrasse o selo do livro de Daniel. Porque lá no final de Daniel, Deus manda selar a profecia até o tempo do fim. Os sábios vão entender, mas só no tempo do fim. O livro do Apocalipse vem e, semelhantemente, que o Senhor faz com Daniel, o Senhor faz com João e diz para João não selar a profecia porque o tempo estaria próximo. O tempo é do ponto de vista daquele que fala a profecia, aquele que vê 1000 anos como um dia. Então, para Deus, faltavam só 2 dias para finalizar o tempo. Logo, o Império Romano lança raízes, a sua cultura greco-romana para o mundo inteiro, mas lá no futuro, são as características do Império Assírio que retornam, e ela retorna vinculando tudo, ok? E qual é a capital da Síria? É Nínive. E qual é a origem de Nínive? Lá com Nimrod. Ele edificou Babel e edificou Nínive. Veja como as coisas todas se conectam e combinam, mostrando a origem da grande Babilônia. É ali que ela recebe o título de Mãe das Abominações da Terra, porque o Senhor havia limpado todo o pecado da terra com as águas do dilúvio, e se levanta Nimrod, edifica Babel, edifica Nínive e começa a contrariar a palavra de Deus e a aliança que Deus fez com os filhos de Noé. Então ali é a origem das abominações da terra, e isso é cíclico, essa profecia vai tomando proporção maior, é como você olhar para Abraão. Deus chama Abraão para de Abraão retirar um povo. Ali você vê Nimrod, e de Nimrod vai sair um povo. Deus chama Abraão, vem Isaac, vem Jacó, que Deus transforma em Israel, e dali Deus separa um povo. E desse povo Deus vai formar uma cidade, uma capital, e que Deus quer que se expande para o mundo inteiro o evangelho dele. A mesma coisa acontece com o mistério da iniquidade lá, com Nimrod. Vem Nimrod, vem um povo, vem Nínive, vem Babel. Babel também tem uma capital, mas a ideologia babilônica, que é a cabeça da estátua, vai se espalhar pelo corpo inteiro. Então, mais um contraste de mistério do evangelho lutando contra o mistério da iniquidade o tempo todo. E se Nínive é apenas um ponto geográfico e a Síria é apenas uma coisa histórica, por que Deus fez tanta relação com o tempo do fim desde o início do livro de Naum? Por que Deus está fazendo essa pergunta-chave sobre quem não passou continuamente a sua maldade? Ou seja, Deus está falando de algo que começou lá no passado e que foi se estendendo pela terra durante as gerações, tomando proporções cada vez maior. Aí sim, sobre quem não passou as maldades vinda da mente de Nimrod e depois da mente babilônica no tempo de Nabucodonosor. E vocês sabem, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou a Síria. E depois vem os outros reinos que começam a ocupar aquele lugar. Aquele lugar depois passa a ser território grego, depois território romano, onde tem o Império Bizantino. 1200 anos de maldade vindo daquele lugar sobre o mundo inteiro. Aquele lugar se torna o centro, mas se expande para o mundo inteiro. Compreenderam? A única diferença é que a casa final vai estar em Sinar. E Sinar é diferente da região da Turquia. Então a pergunta de Deus é verdadeira sobre quem não passou continuamente a sua maldade. Porque Deus não está olhando somente para uma geração, para um ponto, mas Deus está considerando toda a história e nos abrindo os olhos para olharmos com os olhos dele toda essa história. Senão nós poderíamos responder essa pergunta: ora, não passou essa maldade sobre muitas pessoas, sobre muitas gerações e muitas nações. Só que Deus está falando de uma mentalidade babilônica que veio lá do tempo de Nimrod, constantemente contrariando a palavra de Deus. Depois, quem toma o lugar de Nimrod? Nabucodonosor. Depois o próprio povo de Deus. Casa de Judá e casa de Israel, as duas mulheres perversas. Depois vem o Império Bizantino. O que nós podemos concluir é que a maldade babilônica vai se estendendo de geração a geração, até o tempo do fim.
Agora aqui a gente pode concluir a mensagem e eu vou fazer as conexões finais. Presta atenção. E o que isso tem a ver com as duas mulheres lá, com as asas da cegonha e com aquela mulher que está no Efa? Ora, aquela mulher está no Efa e Deus é bem claro que é na terra de Sinar que vai ser edificada uma casa para aquela mulher. E isso é no futuro, não aconteceu no passado, nada similar. E a terra de Sinar é a antiga Babilônia, é o atual Iraque, lá em Mossul. É uma profecia que está na nossa frente, assim como a segunda perna da estátua de ferro estava na frente de Paulo. Assim essa casa na terra de Sinar é uma profecia que está na nossa frente. Mas nós temos confirmações, porque ninguém dá nada para o Iraque. Aliás, o anticristo é chamado de homem vil, mas a palavra vil que está em Daniel é desprezado. Um homem que é desprezado. Um chifre pequeno que começa pequeno, mas ele é desprezado. Não é desprezador. Um homem vil de ser assim, maldoso. Essa palavra que vem na nossa cabeça. A palavra do hebraico é desprezado. Pode buscar essa palavra que vai aparecer várias vezes como pessoas que foram desprezadas. Por isso que ele é um chifre pequeno e se torna grande. Agora, o homem vil de Nínive é Belial. São palavras diferentes que o tradutor misturou as ideias e colocou tudo como homem vil. Um homem desprezado não é um filho de Belial. Aliás, sim, ele é um filho de Belial, mas antes dele se tornar grande, ele vai ser desprezado. Diz o texto, não deram-lhe a dignidade real, ou seja, não deram nada para ele, mas ele vai se tornar um homem que vai encabeçar 10 reinos. Essa parte de ser desprezado, das pessoas não derem importância para ele, vai mexer com o ego dele. Isso é o que está revelado para a gente. E Deus foi bem claro, de ti, ó Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor. Aonde é Nínive? Nínive é a capital da Babilônia. Claro que ela era a capital da Síria, mas depois que a Babilônia conquistou a Síria, a Nínive passou a ser integrada dentro do reino da Babilônia. Então a Babilônia tem a sua própria capital, é a Babilônia mesmo. Mas a Síria estava ali dentro, né? A cidade de Nínive. E hoje você reconhece a antiga Nínive pela cidade de Mossul. Fica um pouquinho no norte do Iraque. Então, basicamente é dentro do Iraque que o anticristo vai se levantar. Ele se levanta do Iraque. Veja, é um país que lá na bandeira dele tem uma mensagem diretamente contra o evangelho. Assim como na Arábia Saudita tem uma mensagem, lá também está a Caaba, em Meca. Então, tudo aquilo ali é contra Deus. Aquilo ali vai tudo se unificar em um só reino, mas não vai ser o Império Turco Otomano dessa vez. Vai ser um império totalitário, que a princípio eles vão estar vinculados com China, com Rússia, mas depois eles vão querer dominar o mundo. É uma cabeça engolindo a outra, igual nos é revelado no grande livro de 2 Esdras, que é um livro que não é somente inspirado, ele é vital para a gente entender os nossos tempos. Não foi integrado no primeiro cânon e muito menos no segundo, porque no segundo o Martinho Lutero, com as suas asas de cegonha, retirou 7 livros que são livros importantes para a gente. Inclusive, por causa de ter tirado Macabeus 1 e 2, a gente tem um buraco na história e não consegue interpretar uma das visões aqui de Zacarias que nos dá a linha cronológica. Eu me refiro exatamente à visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, que só pode ser completamente desbloqueada com Macabeus. Não na sua parte histórica, sendo um livro importante para a história, mas na profecia é apócrifo, isso é discurso de hipócrita. O livro é completamente inspirado. Então, infelizmente, nós temos que resgatar esse testemunho. Aqui já estou resgatando, para a gente poder desbloquear todas as visões e ter esse nível de compreensão das profecias. E o segundo livro de Esdras, já que eu mencionei ele mostra exatamente o que está acontecendo no nosso tempo, através de uma visão de uma águia que tem 3 cabeças e 12 asas. E ali vai mostrando a configuração dos impérios, vai cobrindo a história desde o tempo de Cristo até o tempo do fim. Veja, a parte misteriosa das pernas de ferro que não está em Daniel, ou seja, do Império Romano para frente, nós não sabemos muito bem o que aconteceu no mundo e o que vai acontecer, a não ser o que a história relata para a gente. E a história é confusa.
Nem todos têm a mesma opinião, eles divergem às vezes para muito longe, os próprios historiadores, mas o livro de 2ª Esdras cobre perfeitamente, nos mostrando qual é a história correta. E ainda diz o que está acontecendo no nosso tempo. A união da China com a Rússia, com os filhos de Ismael, e vai chegar um momento que eles vão se unir contra os Estados Unidos e eles vão derrubar o poder dos Estados Unidos. E depois um vai comendo a cabeça do outro até sobrar 2 asas ímpias que vão se alinhar a cabeça da direita, a cabeça da águia da direita, e essa vai se tornar o dragão da Arábia, como está lá em 2ª Esdras 14. Só de falar nisso já fico com vontade de escutar esse livro outra vez. Esse livro é incrível e ainda hoje ele se mostra muito mais profundo e inspirado, porque eu vejo que está acontecendo exatamente o que ele disse que iria acontecer. E o próprio Senhor faz questão de falar nesse livro que o que ele vai ensinar para Esdras é bem relacionado ao que ele ensinou a Daniel, mas tem mais detalhes ali. Ou seja, o Senhor não desprezou as profecias de Daniel, porque Daniel vai ter o que 2ª Esdras não tem, e 2ª Esdras tem o que Daniel não tem. Eu fiz esse estudo no canal, essa parte está bem completa, tem imagens de ilustração, e é só você acompanhar aí no canal. Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir. Então, sim, nós temos as explicações de todas essas coisas. Então o anticristo, ele vai se levantar de Nínive. É uma profecia que ainda está na nossa frente. Se o anticristo se levanta de Nínive e você vê uma casa sendo edificada na terra de Sinar, ele vai ter ali uma central inicial no Iraque. Depois ele vai pegar essa central e levar para o norte, já que é mais próximo para invadir Israel. Porque é ali que ele vai receber o trono e a autoridade de Satanás, como está no Apocalipse 13, versos 1 e 2. E como que nós sabemos que é na Turquia, na atual Turquia? Porque para 7 igrejas, onde o Senhor Jesus fala de maneira profética, ele diz que era em Pérgamo que estava o trono de Satanás. Todas as 7 igrejas ficam na Turquia. Então, através da igreja de Pérgamo, Deus revelou que estaria o trono de Satanás no futuro. E de fato, no Apocalipse 13, o dragão está dando poder e grande autoridade e o seu trono para a besta. Então, tem que ser no norte de Israel. Mas ele começa aonde? Na sua terra de origem, de nascimento. Ali vai ter uma casa, uma central. É a Babilônia, que sempre foi. É a do tempo de Nimrod, onde ele se levantou como uma figura do anticristo para contrariar toda a palavra de Deus. Depois é a mesma Babilônia no tempo de Nabucodonosor, e a profecia mostra que será a mesma Babilônia do tempo do fim, só que dessa vez vai ser uma Babilônia integrada a um sistema completo, de maneira que todas as nações do mundo vão estar bem parecidas umas com as outras. Até Jerusalém, que é a cidade do grande rei, ela já está parecida com uma grande Babilônia, vai receber castigos severos de Deus. Deus só não vai destruí-la completamente, porque ele vai cumprir as promessas feitas para Abraão, Isaac e Israel, e as palavras dos profetas não vão cair por terra. Pessoas podem espiritualizar à vontade, anular a palavra de Deus o quanto quiser. Podem usar do seu antissemitismo teológico o quanto elas quiserem e tentar esconder isso atrás das suas hipocrisias. Nenhuma palavra de Deus vai cair por terra. Então veja, aqui eu consigo ter a visão de todas as coisas. Eu posso voltar em alguma coisa, corrigir algum ponto, como eu estou fazendo dentro desse áudio, e aproveitei para trazer todos esses acréscimos, coisas que eu falei lá na comunidade do canal, né? Mas eu não vou anular nada, eu vou explicar uma coisa relacionada com a outra. Agora você julga. Foi uma narrativa floreada para distorcer textos? Claro que não. Eu consegui entender tudo. Católicos que ouvirem isso e saírem desse sistema, eles vão ouvir o chamado do Senhor e vão fazer parte do Senhor. Assim como evangélicos, assim como pessoas de qualquer seita. Deus disse: sai dela, povo meu. Então Deus tem um povo preso nesse sistema religioso. Eles vão ouvir a voz de Deus e vão sair. Os que pertencem ao Senhor vão sair. Os que não pertencem vão pegar as suas asas de cegonha e vão acabar trabalhando para edificar uma casa lá em Sinar. Essa casa edificada a Sinar, aí tem que meditar bastante, né? Elas estão indo lá para a terra de Sinar, estão voando, né? E indo para lá. É uma visão. Não quer dizer que você precise ir lá no Iraque para trabalhar para edificar a casa de Satanás, sabendo que ali é uma central. Ou seja, tem pessoas que já estão trabalhando
para dar cumprimento a essa profecia. Ainda que não apareça em notícias, que as pessoas não estão falando, isso vai acontecer. Mas numa visão mais ampla, assim como Deus nos ensina a olhar para a grande Babilônia lá no Apocalipse, as pessoas já estão edificando essa casa. A central dela pode ser lá no Iraque, assim como Satanás vai ter o seu trono na Turquia, só que o sistema total ele já está em andamento. Então, essas duas mulheres já estão trabalhando, elas já estão com as suas asas de cegonha e já estão fazendo o que estão destinadas a fazerem. Deus não quis que elas trabalhassem para isso, mas ele avisou que seria. Ele planejou isso. Ele não proibiu as pessoas de fazerem as suas escolhas e trabalharem ou para o mal ou para o bem. Então, por isso que ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Depois disso, eu vou trazer um estudo para o canal, onde eu vou explicar as visões iniciais, porque elas também são profundas e dão trabalho. E aí, quando chegar na visão do sumo sacerdote, da menorá para frente, aí eu já não vou falar sobre a sétima visão e a oitava. Na verdade, eu já até expliquei o sentido dos 4 cavaleiros num estudo de 2 partes, de 2 horas, cada uma delas. Porque eu aproveitei para falar sobre o Apocalipse, sobre um monte de coisas. O estudo foi bem organizadinho, tá recente no canal, foi gravado no mês 11 de 2025. Então, eu vou associar os links para vocês. Vai aparecer tanto no meu comentário fixo, como na tela final. E aí, na hora de criar os estudos, eu vou relacionando um com o outro, porque não dá para falar de tudo isso num estudo só, se você for detalhar cada ponto. E olha essa parte das mulheres, como é difícil. Veja que eu expliquei tudo. Eu expliquei as asas de cegonha, eu expliquei o efa, o sentido do efa, eu expliquei o vento nas asas, eu expliquei o porquê 2 delas, expliquei a mulher central, os olhos. Então realmente dá trabalho, porque inevitavelmente você tem que conectar isso com outros textos da palavra que vão te ajudar a entender e explicar essas coisas. Então eu finalizo aqui, aí deixa os comentários, eu quero entender se vocês entenderam isso. Lá na comunidade do canal vão ter as imagens que eu gerei, imagens as mais fiéis que você vai encontrar até agora em 2025, mostrando pra gente as verdadeiras visões dos profetas, sem invenções, sem distorções. Eu fiquei tempo até acertar a imagem, gastei dinheiro, não me arrependo. Fora essas, tem aquelas dos querubins também, gerei, já fiz estudo na comunidade do canal, coloquei estudos aqui no canal, alguns deles. Então tem bastante conteúdo para você estudar. As imagens, elas vão te ajudar a visualizar as coisas. E até o próximo estudo. Fiquem na paz.